A eletricidade está por todo o lado, não é? Faz tanto parte do nosso dia-a-dia que, sejamos honestos, raramente pensamos nela como a força poderosa e, por vezes, perigosa que realmente é. Mas olhe, isto não vai ser uma análise técnica super complicada. Pelo contrário, vamos ver isto como um guia essencial para qualquer pessoa no mundo moderno. O objetivo é desmistificar o que realmente acontece num choque elétrico e perceber como é que os sistemas à nossa volta nos protegem, muitas vezes sem darmos por isso. Então, o nosso percurso vai ser este. Começamos pelo mais direto, o corpo humano e o impacto de um choque. Depois, vamos ver o que fazer numa emergência, porque cada segundo conta. A seguir, exploramos como é que os acidentes acontecem e, por fim, a parte mais fascinante, a engenharia inteligente que nos mantém seguros todos os dias. Muito bem, vamos a isso. A primeira paragem é talvez a mais visceral de todas. O que é que a eletricidade faz de facto a uma pessoa? Quais são os efeitos imediatos? O choque elétrico, na sua essência, é isto. A corrente elétrica a usar o corpo humano como um caminho, um condutor. E há um pormenor absolutamente crucial a reter. O que causa os danos mais graves não é a voltagem, mas sim a corrente, a intensidade, que se mede em amperes. É aí que reside o verdadeiro perigo. A terminologia aqui é muito importante, porque define a gravidade de tudo. Eletrização é o termo para qualquer choque que não seja fatal. Já eletrocução é usado especificamente quando o choque leva à morte. Esta diferença mostra bem o quão altas podem ser as apostas quando falamos de acidentes elétricos. Agora reparem bem nesta tabela. É impressionante a rapidez com que o perigo escala. Com apenas 1 a 10 mA, sente-se um formigueiro. A pessoa ainda tem controle, consegue largar. Mas entre os 10 e os 25 acontece uma coisa terrível, a tetanização muscular. Os músculos contraem com tanta força que a pessoa fica literalmente agarrada a fundo de corrente, não consegue largar. E a partir daí, a situação agrava-se exponencialmente. Acima dos 80 mA, entramos em fibrilação ventricular e a probabilidade de morte é altíssima. Estamos a falar de valores incrivelmente pequenos com consequências devastadoras. É fundamental perceber que um choque não é uma coisa só. A gravidade depende de um cocktail de fatores. A intensidade da corrente é a chave, claro, mas também a resistência do corpo, que baixa drasticamente se a pele estiver molhada. O tempo de contacto também é crucial e, claro, o caminho que a corrente percorre. Se passar pelo coração, por exemplo, o resultado pode ser muito mais grave. Ok, já vimos o problema. Agora vamos para a solução imediata. Quando um acidente acontece, agir depressa e, acima de tudo, corretamente, pode ser a diferença entre vida e morte. E aqui está a regra de ouro, a mais importante de todas. Quem socorre tem de se proteger primeiro. Nunca, mas nunca, se deve tocar diretamente na vítima se ela ainda estiver em contacto com a corrente. O primeiro instinto tem de ser sempre desligar a energia no quadro. Se isso não for possível, aí sim usa-se um objeto isolante, como um cabo de vassoura de madeira, para afastar a vítima da fonte de eletricidade. Assim que a vítima estiver segura, a avaliação tem de ser rápida. Está consciente? Respira? Tem pulso? Ligar para o 112 é o passo seguinte, sem hesitar. Enquanto se espera, podem tomar-se algumas medidas, como aliviar roupas apertadas, para ajudar a vítima a respirar melhor. Se a vítima estiver inconsciente, mas a respirar, a posição lateral de segurança é absolutamente vital. É uma manobra simples que garante que as vias respiratórias ficam desobstruídas, impedindo que a pessoa se engaje, por exemplo, enquanto a ajuda médica não chega. Agora, o cenário mais grave. Se não há respiração, estamos perante uma paragem cardiorrespiratória. É preciso dizer isso mesmo ao 112 e começar imediatamente o suporte básico de vida. E aqui, o mais importante são as compressões torácicas. Mãos no centro do peito e comprimir com força e a um ritmo rápido, mais ou menos 2 compressões por segundo. E o ritmo a decorar é este. 30 para 2. 30 compressões seguidas de 2 insuflações. Este ciclo é para manter, sem parar, até a ajuda chegar ou a vítima dar sinais de vida. É um número simples, mas que pode literalmente salvar uma vida. Muito bem. Vamos agora dar um passo atrás e perceber como é que estes acidentes acontecem em primeiro lugar. Entender a mecânica do contacto é o segredo para a prevenção. Essencialmente, há 2 maneiras de apanhar um choque. O contacto direto é o mais óbvio. É tocar em algo que sabemos que tem eletricidade, como um fio descarnado. Mas o contacto indireto, esse é o perigo escondido. Acontece quando uma parte metálica de um equipamento, que devia ser segura, fica eletrificada por causa de uma avaria lá dentro. E esta imagem ilustra o problema na perfeição. Imaginem uma máquina de lavar ou um frigorífico com um fio solto lá dentro, a tocar na carcaça de metal. De repente, todo o aparelho se torna uma armadilha. Ao tocar-lhe, o nosso corpo fecha o circuito com o chão e a corrente passa através de nós. É para combater este inimigo invisível que a engenharia criou a sua melhor defesa. E essa defesa é a ligação à Terra.
É um sistema brilhante, um verdadeiro escudo invisível que nos protege de ameaças que nem sequer conseguimos ver. A melhor maneira de pensar na ligação à Terra é mesmo como uma rota de fuga. É um caminho alternativo, super fácil para a eletricidade passar. A eletricidade é preguiçosa, segue sempre o caminho de menor resistência. A ligação à Terra garante que esse caminho nunca seja o corpo de uma pessoa. E o sistema em si é bastante simples. Temos um elétrodo, que é basicamente uma estaca de metal enterrada no chão, depois um condutor principal que liga essa estaca ao quadro elétrico e a partir daí saem os famosos fios verde e amarelos que vemos nas tomadas e que levam esta proteção a toda a casa. A grande questão é esta, certo? Como é que um simples fio com uma cor específica faz a diferença entre um pequeno susto e uma tragédia? E aqui está o truque. Quando há uma avaria num aparelho com ligação à Terra, a corrente de fuga não fica ali à espera que alguém lhe toque. Em vez disso, ela foge imediatamente pelo fio de proteção, pelo tal caminho fácil, e vai direitinha para a Terra. Esta fuga é tão grande e tão repentina que o disjuntor no quadro elétrico detecta-a e, clique, dispara. Corta a energia em milissegundos. No fundo, o sistema transforma um choque que podia ser fatal num simples disjuntor que foi abaixo. É absolutamente genial. Para terminar, vamos só dar um passo atrás para ver como é que estes princípios são aplicados em grande escala na arquitetura de sistemas elétricos. É importante saber que não há uma solução única para tudo. Dependendo do edifício, usam-se sistemas de ligação à Terra diferentes. O sistema TT é muito comum em nossas casas. Outros, como o TN, são usados noutras situações. E depois temos o sistema IT, que é mais complexo e se usa em locais críticos, como hospitais, onde uma falha de energia é simplesmente impensável. Isto só mostra que a segurança elétrica é algo pensado ao pormenor. É um design intencional. E pronto, fizemos uma viagem desde o impacto da eletricidade no nosso corpo, passando pelas ações que salvam vidas, até a engenharia que nos protege nos bastidores. A eletricidade é uma força invisível, é verdade, mas a segurança que a rodeia é muito real e muito bem pensada. A questão que fica no ar é, será que depois disto se vai olhar para uma tomada ou para um eletrodoméstico da mesma maneira, agora que se sabe do escudo invisível que nos protege?